A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, do livro de Jó. Tenho certeza que do jeito que está sendo bênção para mim, está sendo para você também. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos iniciar no capítulo 23, onde o tema é ter equilíbrio nas provações. Ter equilíbrio, falar pouco, ouvir mais, ler a Bíblia, louvar, adorar. Ter equilíbrio. Aquilo que a gente não entende, aquele agir de Deus, é melhor a gente conversar com Ele. Eu não vou dizer que ninguém é super crente, que não é. Você pode até chorar nos pés do Senhor. Ter dia que está sem entender, ter dia que questionar, que não deve. Mas a gente vai ver isso na situação de Jó, né? Jó era humano. Você vai ver aqui no capítulo 23, do 1 ao 7, a resposta que ele dá aos seus amigos, diante de tudo que ele está vivenciando. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele era verdadeiro. E o Senhor gosta de pessoas verdadeiras. Agora, um verdadeiro com equilíbrio, né? Sem ter libertinagem com Cristo. Porque mesmo que eu não entenda uma situação e você também não, há uma diferença entre a gente ter liberdade ou libertinagem com o Senhor, né? Ter cautela. Então, se você está passando por algum tipo de provação, lembre-se desse título. Ter equilíbrio nas provações. O equilíbrio é quando a gente ora, louva, pede ao Senhor para fechar nossa boca. E o Senhor vai nos dando equilíbrio. Jó falou aqui, em resposta aos seus amigos, do 1 ao 7, no 23. Porém, em resposta, Jó disse: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Ele disse algo forte, ele disse: eu me queixo de Deus. Porque a adoração dele, a conversa dele, os votos dele era tudo com Deus. O sacrifício dele era com Deus. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que todo poder dado nos céus e na terra era Deus, né? Então, um grande amigo dele era Deus. Por isso que ele fala dessa forma aos amigos. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, né? Deus está no céu? Tá, mas está perto de mim, de você, de Jó. Ele escuta tudo que a gente fala. Para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Porque ele não entendia, gente, tudo que ele estava passando. Então, isso não era libertinagem, isso era um desabafo. Estava no coração dele. Ele não estava faltando com respeito com Deus, mas ele sabia que o poder e a grandeza era de Deus. Então, por que tudo aquilo? Gostaria de saber o que ele me diria, como me responderia. Será que Deus usaria todo o poder contra mim? Não estou certo de que ele me ouviria. Ele fica confuso, ele diz: não estou certo de que ele me ouviria. Por quê? Porque Deus ia ouvir ele se ele já estava naquela calamidade toda, né? Aí o 7 para terminar. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Quando ele diz isso, porque ele sabe da grandeza, da fidelidade de Deus, né? Que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então ele diz assim: ele me declararia honesto. E ia ser isso mesmo. Por que ele ia declarar a Deus honesto? Porque ele disse a Satanás que Jó era o homem mais íntegro do mundo, mais honesto do mundo. Então ele ia, sim, com certeza ele ia declarar Jó honesto. Então Jó não estava com libertinagem com o Senhor. Jó estava falando aos seus amigos o que ele sentia, o que ele pensava. Porque eu acho interessante que hora nenhuma aqui ele culpa Satanás. Sabe por quê? Porque ele não perdia tempo com o adversário. O compromisso dele, a adoração dele, o sacrifício que ele fazia era para Deus. Tem gente que tudo fala do diabo, culpa o diabo. Jó não. Então Jó só se referia a Deus e a sua inocência. Mas deixa que o maligno estava por trás disso tudo. Então o Senhor entendia aquele desabafo de Jó. Agora, isso não vai dar respaldo para você ficar desabafando de forma desaforada com Deus. Não, de jeito nenhum. Por isso que eu coloquei aqui, ter equilíbrio nas provações. Provações é lugar de quê? De morte, como eu tenho uma amiga que diz isso, e é verdade. Porque a provação vem dor, vem humilhação, vem tanta coisa, né? Vem calúnia, vem separação de grandes amigos.
Então é uma hora que, se você não se apegar com Deus, se você não tem experiência com Deus, você cai. Mas aí, hora nenhuma, já fala que vai deixar Deus. Ele está falando só da situação dele. Ele está desabafando o que ele está vivenciando e que ele sabia que ele era honesto. Quando ele diz eu sou honesto, porque ele era um homem de uma palavra só. Ele não tinha duas conversas. Então, o tempo todo ele debatia nessa tecla, porque ele não era fofoqueiro, nem com disse-me-disse. Ele tinha uma situação ali a resolver e a verdade era aquela. Então, isso é coisa de gente que tem uma palavra só. De pessoas que não vivem com mimimi, nem com disse-me-disse. E o Senhor sabia disso. Mas tem um homem aqui que também foi provado. Não pelo adversário. Que o adversário, quis jogar Jó numa situação constrangedora e mostrar a Deus que ele ia deixar Deus, como na realidade Jó não deixou. Mas esse homem aqui foi provado com fogo. Mas a gente vê equilíbrio. Quem foi esse homem? Abraão. Ele tem muito a ensinar a mim e a você. Está aqui em Gênesis 22, verso 2, e depois vamos pular do 6 ao 13. O 2 diz assim: Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Era o único filho que ele tinha. O seu outro filho ainda não existia. Era o único filho. E Deus mandou que ele o matasse. Você tem ideia do que é isso? Você que é mãe. Você que é pai. E eu vi aqui muito equilíbrio em Abraão quando ele foi. E é isso que a gente tem que aprender. É que na hora da aprovação tem que ter equilíbrio. Você pode estar com câncer. Você pode estar sendo despejado da sua casa, não tem condições de pagar o aluguel. Você pode estar com seu grande sonho, fechou, trancou a faculdade porque não pode mais pagar. Então, cada um tem uma provação, mas peça equilíbrio. Peça calma, porque são provações que amanhã Deus vai dar soluções. Eu sempre digo que a dor de hoje é a alegria de amanhã. Então, eu não sei, é uma dívida terrível, está na falência, perdeu tudo. Tenha equilíbrio. Peça calma a Deus. Lembre de Abraão, que aqui não era perder tudo, era perder o que ele tinha de mais valor aqui na terra, que era seu filho. Um filho tão sonhado, que na juventude não chegou. Agora estava na velhice com o filho e ia matar ele. Mas ele tinha equilíbrio. Esse equilíbrio é do homem que orava, que buscava o Senhor. Agora vamos iniciar aqui do 6 ao 13. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e o fogo. E os dois foram andando juntos. Quem foi que ele botou a lenha nas costas? De quem ele ia sacrificar. Você tem ideia da dor que ele estava vivenciando indo com esse seu filho? Daí a pouco o menino disse, pai, Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? Essa pergunta matou Abraão por dentro. Essa pergunta, acabou com sua alma. Mas ele estava com equilíbrio, então ele era um homem que orava. Porque quem ora, quem louva, quem adora, quem jejua, quem tem compromisso com Deus tem equilíbrio. Fácil não é não, mas se estiver ligado nos céus tem equilíbrio. Quem perguntou? Isaque, o carneirinho que ia ser sacrificado. Olha o que Abraão responde. Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminho junto. Você tem ideia desse caminho, a dor de Abraão? E com certeza Isaque notou que tinha alguma coisa errada. Porque o semblante da gente, quando a gente está triste, denuncia. Então, observa a situação de Abraão levando seu filho para ser sacrificado. Então, a minha e a tua situação está bem longe dessa dor. Mas onde está, Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Continuaram a caminho junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele,
Depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Eu fico imaginando a situação desse menino. Eu fico imaginando que esse menino chorou, porque ninguém passa por uma situação dessa e fica rindo. Eu fico imaginando, gente, a dor. Mas Abraão fez equilíbrio. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, 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 Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O que o Senhor quer é fé. O que o Senhor quer é obediência. Porque toda essa calamidade que você está passando não é o fim. Depois de tudo isso vai ter bênçãos dobradas. A dor de hoje é a alegria de amanhã. A glória da segunda casa, em nome de Jesus, será maior que a primeira. Mas cuidado para não murmurar. Jó estava falando tudo aquilo, mas Jó depois ia se arrepender. Porque Deus estava perto dele. Então, seja o que for que você está passando, Deus está bem pertinho de você. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou seu filho, o seu único filho. Não negue. Não negue sua vida a Deus. Não se saia da presença de Deus. Não se desvie pelo que você está passando. Isso é uma provação. Pode também ser uma cilada do adversário, como foi com Jó. Pode ser também um erro seu, culpa sua. Porque muitas vezes não é provação, é desobediência nossa, é coisas que a gente faz achando que vai dar certo e não espere o agir de Deus. Seja o que for, Deus está com você se você estiver com Ele. Essa situação, do nada, Deus cria uma situação e te socorre. A Bíblia diz que Ele traz à existência o que não existe e o que não é, Ele faz ser. Olha a coisa tremenda. Lucas 1,37 diz que não é impossível para Deus. Então tem calma. Olha para terminar o 13. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelo chifre no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. A providência do Senhor chegou. A vitória do Senhor chegou. Então, essa situação vai ter a providência do Senhor. Vai ter a vitória. Mas Ele quer que você o adore. Em dor, em alegria ou em tristeza. Na perca ou na bonança. Adora Deus. Pede calma, pede equilíbrio. Pede a graça dEle. Porque nas piores horas de Paulo ele disse: a minha graça te basta. A graça tem paz, tem equilíbrio, tem prudência, tem sensatez. Peça a graça e adore logo no meio da dor, porque o Senhor está aí com você e vai ter vitória. Amém? Não esqueça dessa história de Abraão. De repente, eu não sei se eu aguentaria nem você, mas com Deus na frente a gente aguenta tudo. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.